Ok, pessoal, aqui é o Juliano Santana mais uma vez para dar continuidade à nossa série de videoaulas sobre como fazer administração de usuários com o Delphi e o MySQL. Eu imagino que na aula anterior eu mencionei que provavelmente nós terminaríamos esse curso, esse mini curso, nessa videoaula de hoje, mas na realidade, penso que isso não vai acontecer porque eu acabei esquecendo de fazer uma das telas principais do sistema, que é a tela de login de acesso, ok? Uma coisa que eu modifiquei aqui também foi o seguinte, gente. Eu criei um data módulo, ok? Um módulo de dados para colocar a minha conexão e as minhas tabelas. Porque o que acontece? No formulário principal aqui, eu tenho que definir os acessos, criar as cláusulas uses para todos os formulários. Olha aqui, eu venho aqui no meu modo de execução e eu tive que implementar na cláusula uses do meu formulário principal os formulários secundários, que são os formulários que nós vamos estar utilizando como exemplo, ok? Além também do formulário user. Ok. E o que acontece? Até então, a nossa classe de comunicação, a conexão com o banco de dados, estava nesse formulário. E isso, claro, iria dar um erro futuramente. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um módulo de dados e coloquei a minha conexão e a minha tabela lá no módulo de dados. Ou seja, de qualquer parte do sistema agora eu tenho acesso ao meu módulo de dados. Eu poderia fazer isso também vinculando o formulário, mas não faz muito sentido. Então, pelo próprio formulário principal, eu direciono tudo para o meu módulo de dados, ao invés de ficar redirecionando formulário para formulário e falar para ele que minha base de dados está aqui. Não faz muito sentido, está fora da lógica de programação. Ok? O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou precisar modificar um pouco o nosso código aqui, a nossa instrução SQL. Vamos fazer o seguinte: selecionar todos os registros da tabela de usuários, where o nome do usuário e o password, where username foi igual a x username and password foi igual a x password. O que foi que eu fiz? Eu criei uma cláusula where, né, que vai receber como parâmetro, vai buscar lá na tabela o nome do usuário que seja compatível com o parâmetro username e a senha compatível com o parâmetro password. Vamos dar um OK. Vou salvar isso aqui, claro, ele vai habilitar, mas se você vier aqui no formulário de usuário, você vai ver que ele não vai mostrar nada, porque nenhum parâmetro foi passado, que é exatamente o que nós precisamos. Entendeu? Então vamos lá, nós vamos criar um formulário novo. Vou dar um nome para ele de login form. Vou salvar. Então, o título aqui, login de acesso. Este login de acesso, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, eu vou vir aqui no meu formulário de usuário, vou pegar esses campos daqui, olha, para economizar tempo, ok? Tá aqui, isso aqui eu vou tirar. Meu teclado está uma benção hoje. Ok. Dados do usuário, tal. Vou colocar um botão aqui, login. BT login. Ok. O que acontece aqui agora? Eu vou criar uma função
uma função para buscar, coloca aqui, ó, is valid user, ok? Aí o que que acontece? Pegando como parâmetro o usuário do tipo string e a senha também do tipo string. E ele vai retornar um booleano. Ok. Eu gosto de fazer esse comentário aqui porque eu tenho a mania de salvar, dar um Ctrl S. Se no Delphi você der um Ctrl S sem conteúdo, ele apaga a tua função. Por isso que eu costumo colocar esse comentáriozinho aqui. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu, eu tô no meu form, no login form, eu tenho que vir nele aqui e simplesmente fazer a cláusula uses para o meu módulo dados. Na realidade eu vou fazer para o formulário principal também. Ops, perdão. Fazer na mão. Form principal. Ok. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou no meu fazer o seguinte. Módulo dados ponto SQL users ponto open módulo dados ponto SQL users ponto parâmetro param by name. Aqui eu vou passar o parâmetro, acho que foi x, username, x password, tá em inglês, x username do tipo string vai ser igual a usuário, módulo dados ponto SQL users ponto parâmetro x password ponto as string vai ser do tipo senha, perdão, vai ser do tipo, vai pegar informação lá de senha. Aí vou mandar executar, ok? Ok, então aqui eu vou mandar executar. Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma condição aqui, vou fazer um teste para ver se ele retornou o resultado. Aí vem aqui, se o módulo dados.sql user.record count for maior que 0, gente, esse teclado tá, se tal, ok. Se módulo dados ponto SQL users for maior do que, retornar um valor maior que 0, então o que é que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, vou dar uma tela de boas-vindas para o cara, show message, bem-vindo, mais o nome do usuário, x mais usuário. Isso aqui, gente, aí eu vou retornar aqui, ó, result igual a verdadeiro. Se não, eu vou dizer o seguinte, acesso negado
acesso negado para o usuário e senha informados, ou usuário não existe. Pronto. E ele vai retornar falso. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Ele vai abrir a tabela, vai passar os parâmetros e vai executar a query. Aí ele vem aqui e faz um verificador para saber se retornou algum registro. Se retornou, ele dá a mensagem de boas-vindas e retorna verdadeiro. Caso contrário, ele dá uma mensagem de que o usuário não foi validado e retorna falso para o meu formulário principal. Ok. Uma coisa importante, gente, eu vou criar uma variável aqui, uma variável global aqui no meu type, ok? Chamada global username, ok? Do tipo string. Apesar de que quando você faz o login, ele automaticamente já deixa aquilo ali. Não, vamos deixar isso aqui sem acesso nenhum. Tudo bem, porque ele já foi lá no banco de dados. Ok. Eu vou fazer o acesso aqui, vamos ver como é que está ficando a minha função. Detalhe, eu tenho que voltar aqui e colocar no Forms o meu formulário de login como sendo o formulário principal. Ok? E aí eu venho aqui, tiro você daqui, deixo todo mundo como available, mas eles não vão ser criados em tempo, vão ser criados em tempo de execução. Aí o que acontece?